Fala aí, rapaziada, Rafa Macris aqui na área de novo para reagir mais um vídeo. Mac Chris, Big Mac, Mac, como vocês preferirem me chamar, estamos aqui de novo para nossa saga de reagir aos vídeos aí do Renan, do Arthur, do Kim, de toda a nossa galera em busca da vitória daqui a uns meses. E agora eu vou reagir a um vídeo muito interessante do Arthur e do Renato assistindo a galera do programa Pânico, junto com o Tomé Abduch, acho que é Abduch, né, que fala, sei lá. E eles discutindo a questão da votação do Flávio Bolsonaro no PL da misoginia. Foi muito engraçado, nem o Pânico conseguiu passar pano pro Flávio Bolsonaro. Então, aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, vai ajudar demais. Lembrando que eu sou pré-candidato a deputado aqui por São Paulo e o Renan Santos é pré-candidato à presidência da República, e esse canal é um canal de apoio às pessoas que vão disputar a eleição pelo Partido Missão. Teve muita gente que ficou me enchendo o saco aí nos últimos comentários, falando, você pediu voto, você não sei o que, apaga tal coisa, não pode. Rapaziada, eu já estou há algum tempo aí nessa luta política, então eu sei como que funciona, eu sei até o limite da onde a gente pode chegar. Essa lei de pré-campanha no Brasil é muito zoada, é muito ruim, então a gente pode basicamente fazer tudo menos pedir o voto oficialmente. Então pode falar que é pré-candidato, pode falar que vai apoiar, que lá na frente vai votar, não sei o quê, que eu posso falar que eu vou votar em tal pessoa, entendeu? Então tem muita coisa que pode falar aí nos vídeos e é importante que vocês curtam, comentem aqui o que vocês acham, outros vídeos também de sugestão para eu reagir, compartilhem e vamos assistir essa palhaçada aí que aconteceu no Pânico esses dias. Pô, esse cara tem os mesmos princípios que eu. Aí ele chega lá e vota com a cartilha da esquerda, putz, quem votou no cara fica maluco. Sabe, não vou votar nesse cara novamente. Eu acho que nós temos que aguardar um pouco o posicionamento do próprio Flávio, né, para entender quais votou. Então, sim, mas ele se posicionar. Mas ele votou para não perder voto de mulher. Vamos lá. Porque o cara não quer levar a pecha de misógino. É o que eu entendo, mas vamos entender a posição dele em relação a isso. Quem o Tomé Abduch? Isso vai pro Congresso agora. Quem não aguenta a pressão não entra na panela. É isso aí. Se o cara quer ser presidente da República, ele tem que aguentar a pressão, ele tem que fazer a coisa certa. Exato. Meu, eu tô falando isso pra todo mundo. A gente teve recentemente no evento em Piracicaba junto com o Renan, e esse negócio da misoginia que foi votado no Senado pegou mais pro público bolsonarista do que os próprios escândalos de corrupção que o próprio Flávio tá envolvido, cara. Ele trair o ideal dessas pessoas, é claro que ele já trai pra caramba, se posicionando como um cara muito mais do centrão do que a direita, como a princípio todo mundo achava que ele era ou que o seu pai era. Mas esse PL da misoginia ficou claro. E os caras tão putos. E o Emílio é um desses caras, né? O Emílio é o típico tiozão do churrasco aí, e que tá falando, e o sentimento dele é o sentimento de muita gente pelo Brasil, eu tenho certeza absoluta. E ver o Tomé aí defendendo essa questão do Flávio ter votado a favor do PL da misoginia é muito triste, né? Eu tenho até dó do Tomé, cara, porque ele, a princípio, parece ser um cara gente boa. O Arthur conhece mais ele, fala que é um cara gente boa, mas, meu, olha o papel que um deputado bolsonarista tem que se prestar para poder continuar surfando nessa onda do bolsonarismo e cooptando votos deles. É muito triste. Por mais que o cara possa ser uma boa pessoa, é um papel completamente feio demais que eles têm que se prestar. Mas olha só, e não adianta passar pano. Não adianta ficar passando paninho. Não é questão de passar pano. Tem um ditado que diz o seguinte, do Ronald Reagan: se você tem mais de 80% de alinhamento com uma pessoa, ela é sua aliada e não sua inimiga. Existe um grande alinhamento. O Flávio tem uma missão muito importante. Pausa. Entendi. Então vamos lá, Tomé. Ele ter acabado com a Lava Toga, você tá alinhado. Ele ter rachado, você tá alinhado. Ele ter falado que não tem que ter impeachment do Alexandre de Moraes, você tá alinhado. Ele ter aumentado o fundo eleitoral 2 vezes, você tá alinhado. Que mais?
É que aí ele vai dizer que é o 20%. É, tudo isso é o 20%. Caralho. Agora, sabe no que eles concordam, mano? Eles gostam muito do Valdemar da Costa Neto, que salvou a direita. Porra, velho. Isso aqui é 80%. Você tá louco, mano? Né? Eu gosto do Tomé, que assim, o Tomé... Isso daí o Arthur tá fazendo referência ao vídeo da manifestação que o Tomé chegou do lado do Valdemar da Costa Neto, levantou a mão do cara assim, falou que ele é o herói que salvou a direita, velho. Puta merda. Que coisa feia. Isso que o Arthur esqueceu também de terem enterrado e vetado, né, no caso, na época que o Bolsonaro era presidente, a questão do fim das decisões monocráticas para os ministros do Supremo. Hoje, muita do autoritarismo do Supremo e das decisões absurdas que eles tomam é por causa disso. Para salvar o Flávio Bolsonaro, na época que estava sendo investigado pela questão das rachadinhas na Alerj, o Bolsonaro teve que fazer um acordo com o Toffoli, se não me engano, e o Gilmar Mendes para salvar o Flávio, e em contrapartida ele vetou o projeto em que o Congresso tinha acabado com as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tudo isso que o Arthur e o Renato aí falaram, que eu falei, faz parte dos 20% de discordância. É muita coisa para concordar com um cara como esse, hein, Tomé? Rapaz... com todo respeito, Tomé, eu sei que você é um cara legal aí, né? O Guto fala que você é um cara muito bacana, um cara gente boa, tal. Você deve ser, eu não te conheço, né? Mas você tem uma cara... Você é o passapanista perfeito. Você tá sempre assim, ó. Ele não sabia. A gente tem que esperar o posicionamento dele. Amor, eu te amo. Agora eu não... Parece que o Tomé tá sempre com aquela cara que ele tava na frente dos quartéis. Não parece? Tipo aquela cara assim... meu Deus, estamos aqui esperando o mito, não sei o quê. Velho, todas as coisas que ele fala parece que ele tá com essa cara de dó. Agora eu não te amo mais, agora eu te amo de novo. É isso, cara. A tua vida é isso, cara. É tipo ser um puxador de saco dos outros. Você me desculpa, bicho. Porque não tem como você falar que não, ele votou a favor da lei da misoginia, sendo ele sofre pressão. Entendi. Então, pera lá. Eu sou eleito para enfrentar o sistema. Mas também não dá pra enfrentar muito, né? Senão os caras também, né? Ô, cara, para, vai. Se fosse um cara do Centrão falando isso, beleza. Porque os caras do Centrão sempre assim. Não vou votar nisso com medo de tal coisa. Não vou votar naquilo com medo da minha base achar isso. Mas, porra, o cara que tem o voto ideológico, principalmente quem tá lá colocado com o voto de direita, o seu público espera que ele faça justamente isso. Sabe? Defenda quando vai projeto ideológico para a Câmara, para o Senado, que o parlamentar vai lá e coloque o pau na mesa, porra. Que fale, não, eu vou votar nisso por causa disso, e que se dane os outros que vão vir contra, porque não fazem parte da minha base, são de oposição a mim. E o Flávio faz justamente o contrário. Para. Cara, complicado, viu? Trazer esse país de volta para a mão das pessoas de bem. É uma pessoa ponderada, equilibrada, que se posiciona sempre de uma maneira muito firme, que tem um histórico. Pausa. Que posicionamento firme, mano. Olha o posicionamento. Eu sou a favor de que todos os ministros do Supremo que desrespeitam a Constituição sofram as consequências. Caralho! Eu sou a favor... Cuidado, é polêmico. Da redução da maioridade penal. Caralho! Daí eu que sou contra o comunismo. Ei! Caralho! Posso falar? Tire as crianças da sala antes. Eu odeio a Rede Globo. Nossa! 80%, velho. Você é louco, velho. Da hora, mano. Tava enfrentando o sistema, porra. Pô, eu vou criticar o Flávio só porque ele... roubou? Não, pô, ele odeia Rede Globo também. Tomé, da hora, mano. Vamos evento nas ruas aqui contra a corrupção, tá ligado? É nóis, velho. Vamos lá, vai lá, continua aí. Mano, e o coitado do Tomé, cara, eu acho que ele é um cara, tipo, que ele acredita de verdade nas coisas que ele fala, sabe? Ele não parece aqueles caras que estão lá sendo cínicos, falando que defende o Bolsonaro, que não sei o que, essas baboseiras todas que ele tá falando aí, e tipo, falando só para se aproveitar dos votos e tal. É claro que todo mundo que tá lá tem que se prestar esse papel,
mas acho que ele é tipo um true believer, sabe? Aquele cara que acredita de verdade naquilo que ele tá falando. E todas essas coisas, velho, eu tô lá com o Flávio porque ele tá pra resgatar o Brasil das mãos do comunismo, do Lula e não sei o que lá. Cara, é triste isso. Mas, São da rede não, mas vamos lá, social, mas a gente pô. não pode Tá fazer isso. brincando. Mas esse é o grande problema da direita brasileira, eu vou ter que dizer isso aqui. Vai lá. Qualquer coisa que sai fora, uma vírgula do que o todo acredita, a gente se ataca entre nós. Porque tá Isso é errado, mas tá errado, independente tá disso, errado. Isso é uma barbaridade. Não é Isso não, uma não, barbaridade. desculpa, Tomé, não é Eu não, porque concordo assim, com não, isso. desculpa, porque assim, na hora de levantar as bandeiras, os caras falam isso é aquilo. Na hora que os caras votam junto, aí você vem falar, ou você vem de falar. Pausa aqui. Ô, Rogério Morgado, você querendo Rogério cobrar coerência... Morgado. Rogério Morgado. Você quer cobrar coerência de quem, mano? Você quer cobrar coerência de quem? Você veio xingar a gente que a gente cobrou o mito, mano. Você quer cobrar... Agora, 2026... Ô, mano, parece que os caras não são muito o que eles falam. Agora, você tá percebendo? Então pede desculpa aí pra gente, mano. Mas, ô Arthur, isso que ele tá fazendo aí é uma coisa positiva pra gente, pô. Porque muitos bolsonaristas agora estão pensando assim. O que eles criticavam da gente, eles estão criticando outras pessoas que defendem o Flávio Bolsonaro a qualquer custo. Então você pega esses tiozão aí, por aí, eu já ouvi vários falando, estando numa roda de conversa assim, uma das pessoas que está na conversa está criticando o Flávio. Daí o outro vem falar, porra, meu, mas você está criticando o Flávio por causa disso. Ele fala, eu tenho direito de criticar ele, mesmo ele estando no mesmo espectro político que o meu e defendendo algumas coisas que eu acredito. Era justamente o que a gente fazia lá atrás com o Bolsonaro e esse tipo de gente aí não concordava com o que a gente criticava pontualmente. E agora eles estão provando o próprio veneno. 2020, a gente trocava ideia no privado, né? Ele o Bolsonaro é complicado. Depois já foi xingar a gente em público. Né? Pra quê? Pra ficar na pata. Vamos ser sinceros? Pra continuar mantendo o empreguinho aí no Pânico, que é capacho do bolsonarismo. O Emílio, pra dar uma disfarçada, ele pôs a cabecinha pra fora. Tá? Do jeitinho dele também. Daqui a pouco recebe. É o seguinte também. O Flávio, como ele tem muito rabo preso e o Flávio é malandro, ele não vai pra cima da galera. A galera do bolsonarismo era mais assassina. O Felipe G. Martins, o próprio Carluxo. O cara falou mal, já liga lá. E vocês ficaram debaixo dessa patrulha há muitos anos. Agora vocês estão vendo que o Flávio é um bosta. Vocês estão, vou dar uma criticada a mais aqui. É isso que vocês são. No final do dia vocês são isso. Vai lá. O Flávio Bolsonaro tem tanto rabo preso que daqui até o dia da eleição ele vai se comportar exatamente dessa forma. Todos os assuntos polêmicos que tiverem, ele vai tirar o corpo. Porque ele tem um rabo gigante para trás e ele não pode bater de frente com nada. Vocês ainda não entenderam, para quem gosta dele, para quem está pensando em votar nele? O caminho é Renan Santos. A gente tem que apoiar uma pré-candidatura, olha o jeito que eu estou falando aí, rapaziada. A gente tem que apoiar uma pré-candidatura que não tenha rabo preso. Você joga o Renan Santos aí, ele bate de frente com qualquer coisa. Por quê? Porque ele tem total tranquilidade de saber que não vai vir um contra-ataque que vai derrubar ele. Diferente do Flávio, qualquer coisa que ele ataque, ele vai receber uma reviravolta aí que vai ser foda. Tem ondulações ou é flat. Morgado, ou é ou não é. Você concorda 100% com a tua não mulher? concordo. Você concorda 100% com o seu pai? Não concordo. Você concorda 100% com o Emílio? Então, ou seja, uma divergência não pode fazer não com é que a gente mas aí não é questão de divergência, Tomé. Isso está errado. Não. Isso você me está desculpa errado. porque isso não é divergência. Porque os caras sempre cagaram regra, falando que era certo e errado, e ganhou o nosso voto porque a gente acreditava que tudo aquilo que os caras falavam era certo e errado. Não só esse exemplo. Falar aumento de impostos. A gente é contra aumentar impostos. Aí você vota em vereador, o que eles fazem? Vota pra aumentar imposto aqui em São Paulo. Aí Pausa é a mesma aqui. coisa. Então assim... Ô, Morgado, por que você não fala do aumento de imposto do mito? Não entendi. Por que você não fala da PEC kamikaze que ele deixou aí? Eu não tô entendendo. Você tá cobrando um vereador um metafísico? Não fale do aumento de impostos por conta da gestão Bolsonaro. Vamos falar da PEC kamikaze, mano. Vamos falar da compra de voto que o Bolsonaro fez. E cita o nome também, né? Cita o nome. A Zoe Martins, por exemplo, que votou a favor de aumentar o IPTU. Exatamente. Puta, cara, exatamente. E aí?
Vai lá. Ou você acredita e fala que é aquilo, ou você se vende de uma forma que você... a minha questão, porque assim, senão eu não voto. Você fala assim, se você vai votar com a esquerda algum dia, porque você acha que tem coisas que é certo, então você me fala antes. Mas vamos lá, a minha questão não é o juízo de valores sobre a forma como ele votou. O meu juízo que eu tô fazendo aqui é sobre o alinhamento que nós da direita temos que ter no ano eleitoral. Vocês vão bater no Flávio agora? É natural bater no Flávio. Olha o botãozão. E o PT? Nossa, cara. E o PT? Pá! E o PT? Eu vou falar o que o Guto falou pro Lucas Bove, né? Debatendo essa semana no plenário. Ele falou: olha, agora vai pro Flávio, né? Ainda bem que você não é advogado do Flávio, cara. Porque puta argumentinho ruim, bicho. Mas e o PT, cara? Olha, é eleitoral, galera. Foda-se. Não, a gente bateu no Bolsonaro em 2019. Vocês fizeram o quê? Pô, primeiro ano de governo. Tá bom. Batemos nele em 2020. Porra, meu, segundo ano de governo. Batemos em 2021. Pô, mas terceiro ano de governo. Batemos em 2022. Mas é eleitoral. Ah, entendi. Então não pode bater no Flávio. Então tá, é isso. Vai lá. Ai, caramba, velho. O pior é que é exatamente isso que acontece. E com qualquer tiozão é a mesma coisa que você conversa, que defende esses caras. É sempre a mesma história. Eu acho que a gente precisa seguir uma estratégia, pessoal, que a gente vem testando com o Renan. Eu até comentei lá em Piracicaba esses dias e tem funcionado. O que a gente pensou? Quando o Renan chega para dar uma entrevista para um cara de uma rádio do interior aí, que ele, por acaso, é bolsonarista, aqui na minha cidade acontece isso, não adianta a gente ir no começo com os dois pés no peito do cara, eu acho, tá? Por quê? Porque senão ele já cria uma barreira para não querer ouvir mais absolutamente nada do que você vai falar para ele. Você já chega falando que o Flávio é bandido, que não sei o quê, ele dificilmente vai ouvir os seus outros argumentos. Daí você começa sendo gente boa com um cara e mostrando que o que a gente defende e o que o Renan defende e que o que a missão defende e o que os pré-candidatos da missão defendem são justamente o que está preso dentro do coração desse tiozão. E você percebe ao longo da entrevista que o Renan vai falando e a gente vai conversando e vai trocando ideia, que o cara ele vai saindo da forma defensiva e vai abrindo uma risadinha e ele tá gostando daquilo que ele tá ouvindo, tá? Só que daí lá atrás ele tem aquela cabeça de que não, o MBL, o movimento Bumbum Livre, aquilo tudo e tal, é de esquerda, bateu no Bolsonaro, se elegeu pelo Bolsonaro, as coisas que eles falam. Então, se você começar por esse caminho e depois, gradativamente, você ir mostrando para esses caras de que o que a gente defende e o que a gente vai fazer é muito mais alinhado do que esse tiozão pensa e defende para o Brasil do que o próprio Flávio Bolsonaro, que é um cara do centrão, defende, ele vai começando a parar para pensar e colocando a mão na consciência. E devagarzinho, pouco a pouco, a gente vai conseguindo conquistar o carinho dessas pessoas. Porque daqui até o dia da eleição, o Flávio vai fazer mais cagada com o público dele. Não vai ser só essa negócio da lei da misoginia aí. Vão ser muitas coisas. Porque questão de bandidagem, dele ser um vagabundo, bandido, rachador e tal, já não afeta mais essa parte do seu público. Mas as outras coisas, sim. Entendeu? Ele, por exemplo, deixar de defender pena de morte para bandido que comete crime hediondo, dele falar que essas defesas absurdas que ele faz do Supremo Tribunal Federal, ele não defender impeachment de ministro. Todas essas coisas vão machucando os seus eleitores. Enquanto o Flávio está machucando os seus eleitores, a gente está chegando com remédio, sabe, com uma pomadinha para passar nele, com uma coisinha para ele comer, para ele ficar mais forte, e devagarzinho ele vai começando a vir para o nosso lado.
moral. Não é bater no Flávio. Não. Mas não pode criticar. Não é bater no Flávio. Isso aí é uma crítica. Não é bater no Flávio. Tem que estar aberto a crítica. Exatamente, porque assim, o cara poderia segurar o Rojão e falar assim, eu não vou votar por tudo que a gente falou aqui, que o Durso falou, que ele falou, eu não vou votar, vocês podem me bater, eu não vou votar porque isso tá errado, isso já existe, isso aqui. Agora, o cara votar junto, é o que o Emílio falou, foi bunda mole. Como que você vai... Aí você fala, Você tá vendo? Você tá no celular. Sabe o que acontece você no celular? Você não tá nessa reunião. Você não estava ouvindo eu falar. Você não estava ouvindo eu falar. Essa é a desgraça do celular. É que você pensa que tá, mas não tá. Mano, o Renato, que sem noção, velho. Será que ele é autista também? Do mesmo jeito que o Renan, que os caras? Ele não consegue prestar atenção nas coisas direito. Não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, ele tá em outro mundo. Ele pegou o celular na mão, a partir de agora tapou os ouvidos dele e ele não tá percebendo que tá sendo zoado. Você pensa que está aqui, mas você está conversando com a China, com a Austrália, com os Estados Unidos. Peguei você em Fraga agora. Eu ia falar de Alcântara. Mas deixa eu contar, Alcântara são 78 mil hectares. Você tá falando com a China aí, com a Austrália? Caralho, o cara desligou, mano. Foi mal, tô um monte de mensagem aqui. Inteiro do Lula e ele. Tá vendo? Aí, ó, agora você vai ouvir. Ó, só o comecinho. Você tá vendo? Você tá no celular. Sabe o que acontece você no celular? Você não tá nessa reunião. Ai, meu Deus. Você não tava ouvindo eu falar. Me manda esse áudio, eu vou colocar. Levou pra caralho, vai, continua o finalzinho. Pausa. Olha a cara do Tomé, velho. Olha a cara dele, velho. Olha o queixinho dele. Tomé, assim, não tem como brigar com você. Não tem como, cara. A cara dele assim, e aí, bom... Eu falei, parece que ele tá sempre com aquela carinha dele lá da frente dos quartel tomando chuva. Quem não lembra dessa foto aí que ficou muito famosa? Sempre quando aparece alguma discussão disso, o cara mete a foto do Tomé. Olha a carinha dele, velho. Não tem como ficar bravo com esse cara. A cara dele assim, e aí, bom dia. Ó, Arthur, vê se não parece aqui que eu vou te mandar aí, ó. Cadê? Bom dia. Cadê? Cara, não tem como brigar com esse cara. Não tá de fazer um carinho nele. Nossa. Fazer um carinho no Tomézinho, ó. Devagarzinho, ó. Esse cabelinho dele ali, de boa. Coitado. Ele tá um ossinho. Não dá vontade de dar um brinde pra ele? Deixa eu ver o que ela mandou aqui. Parece um cachorrinho dengoso aqui. Vai lá, continua. cara, porque ele é da direita. Vou criticar sim. Tanto ele, o Saif, o Cleitinho, que eu adoro. Cara, se você não colocar a cara, tá? Cleitinho, que eu adoro. Cleitinho não é de direita, porra. Ele é um populista completo. O que o povo tá falando, ele faz. Se mais de 50% das pessoas falar pra ele pular de cima da ponte, o Cleitinho vai lá e é o primeiro a mergulhar, porra. Caramba. E agora o Morgado tá falando o que a gente sempre defendeu, que não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Fez cagada, a gente vai criticar, porra. Parabéns, Morgado. Pra perder voto, então desculpa, não merece o meu voto. Porque é perder voto, Morgado. Ele não vai conseguir os votos. Ele tem medo de perder voto de mulher, porque o Bolsonaro, mulher não votava em Bolsonaro. Rejeição alta entre as mulheres. Isso, ele tem rejeição. Só que a mulher que não vai votar nele, que a mulher de esquerda, ela nunca vai votar no Flávio Bolsonaro. Esse é o ponto. Ela nunca vai votar, não trai os dois. Cara, eu não acredito. É engraçado, né, velho? Engraçado, né? Alguém falou isso lá atrás, né? E aí o que o Emílio fazia? Olha, esse sistema é fogo, hein? O sistema já cooptou os moleques do MBL. Põe no break aí. Vamos pra música. Aí você com aquela cara de merda, mas eu nem terminei minha argumentação, cara. Exatamente. Mas uma coisa, pessoal, que é importante a gente observar nisso tudo aí que a gente viu nesse vídeo agora. O Emílio, o Morgado, esse pessoal aí, eles podem representar uma parcela muito grande da nossa população. A mesma linha com o que eu falei do jornalista de uma rádio do interior aí, que é bolsonarista. Os bolsonaristas, eles estão com esse sentimento. Entendeu? Eles estão com esse sentimento de que, porra,
Eu gostava do Jair, mas o Flávio, ele tá fazendo umas cagadas, não no sentido de roubar, mas no sentido de defender coisas que a gente não acredita e tal. Daí vem um outro bolsonarista da roda para criticar. Daí um dos bolsonaristas fala, não, mas a gente tem que apoiar porque a maioria das coisas que ele faz é de acordo com o que a gente defende, aquela regra dos 80% lá. Só que, pessoal, isso é um alerta que está sendo acendido. O Renan Santos está subindo nas pesquisas, hoje já está consolidado em 3º lugar. E tem muita gente que está declarando ainda voto no Flávio, mas que está pensando 2 vezes. Tá? E é uma missão nossa, uma meta. Toda vez que tiver uma roda, que vocês estiverem conversando e surgir esses assuntos de Flávio Bolsonaro, que tá fazendo merda, que não sei o quê, comecem a colocar a pulga atrás da orelha dos caras que defendem ele a qualquer custo. Comecem a criticar essas coisas e mostrar que tem alternativa. Entendeu? Essa que é a hora da gente chegar nesses caras. Fala, porra, o Flávio botou a favor do PL da misoginia, Mas tem um outro cara que tá em 3º lugar, logo atrás do Flávio, que bate de frente com isso. Quem é? Renan Santos. Pô, manda uns 3, 4 vídeos do Renan pra esse cara depois. Daqueles vídeos brabo, pesado, entendeu? E, cara, posso falar? Nós vamos chegar lá, tá bom? Eu vou falar uma verdade pra vocês aqui, antes de acabar esse vídeo. Antes de eu falar essa verdade e antes de acabar o vídeo, primeiro, aponta a câmera do celular para algum QR Code que está nessa tela para você entrar no meu grupo de pré-campanha que vai ajudar minha pré-campanha como pré-candidato a deputado e a pré-campanha do Renan Santos como pré-candidato à presidência da República. Então, entra logo nesse grupo para ajudar a gente. Beleza? Segundo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, por favor. Todo dia vai ter vídeo apoiando a galera da missão, apoiando a pré-candidatura do Renan Santos. Se inscreva nesse canal, porque eu vou contando também alguns bastidores. Toda hora eu tô com o Renan, com o Arthur, com o Kim. Terceiro, curte esse vídeo, comenta aqui algum outro vídeo para eu reagir, comenta o que você tá achando dessa série e bora pra cima. Outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Quando começou a ideia do Renan candidato a presidente, eu falei, porra, sensacional. Ele é o principal cara nosso que verbaliza as ideias da missão. Ok. Só que vamos trabalhar para ele ter uma quantidade boa de votos para ele puxar as chapas de deputado estadual e federal para a gente conseguir eleger o maior número de parlamentares nessas eleições. Beleza, tava tranquilo. Nos últimos meses, eu acompanhando o Renan aqui pelo estado de São Paulo, eu vendo o seu comportamento, analisando pesquisa, tendo acesso a alguns trackings aí de alguns partidos que não são pesquisas oficiais, mas que a gente consegue observar a tendência, eu tô acreditando muito que o Renan vai pro 2º turno e vai ganhar a eleição. Eu não vou estar aqui enganando vocês, falando para vocês ficarem animados se eu não acreditasse no que eu tô falando. Eu acredito que o Renan vai pro 2º turno. Cara, a gente tá com 5% agora de intenções de voto. Estamos em 3º, com 5 ou 6 caras colocados aí na pesquisa, sendo que esse número vai diminuir. O Renato, o Bisotto, cravam que a gente vai ter 4 candidatos. Ou Lula ou Haddad. O Renato acho que fala que é o Haddad, né? E o Bisotto também, eu acho que é o Lula. O Flávio Bolsonaro, o Renan Santos e o Aldo Rebelo. Eu ainda acho que ou algum do PSD ou o Zema ainda vão permanecer na disputa. Tá? Eu acho que os dois não. Um dos 2 players aí vai sair fora, porque vai passar vergonha. Tanto o Romeu Zema quanto o candidato PSD à presidência vai passar vergonha, porque eles são linhas auxiliares dos 2 que estão aí já colocados. Eles vão pro jogo não para ganhar, eles vão pro jogo para auxiliar os outros projetos e naturalmente vai desidratar a candidatura deles. E os votos dos que não querem Lula nem Bolsonaro não vão para eles. É meia dúzia aí de funcionário de filiado que vai votar nesses caras. Os votos da massa da população que não querem Lula nem querem Bolsonaro tendem muito a ir para o Renan Santos. Só que é nosso papel levar essa mensagem adiante. Então, todo dia a gente precisa que vocês levem as nossas mensagens para os seus amigos, família, grupos de WhatsApp. Entrem nos grupos de WhatsApp do Renan, entrem nos meus grupos de WhatsApp para vocês ajudarem a divulgar os nossos vídeos e as nossas ideias. Para a gente conseguir convencer cada vez mais gente para vir para o nosso projeto. E lá na frente, quando for o dia da eleição, apertar lá o número para pré-votar
no nosso candidato. Eu não vou falar votar, senão vocês vão me encher o saco. Tá bom? Então, bora pra cima que falta pouco tempo. Nós vamos começar a campanha eleitoral com mais de 8%. Isso vai fazer com que o Renan chame muita atenção e comece a subir cada vez mais, pegar esses votos para ele e ir pro segundo turno derrotar seja quem for lá. Tá bom? Posso contar com vocês? Um abraço do Caboclo, Rafa Macris ficando por aqui. Se inscreve no meu canal e todas essas coisas que você precisa. No meu Instagram também. Até a próxima. Fui, valeu.